Questão 2. As casas de um tabuleiro 3x3, como está mostrado aqui embaixo, são numeradas de 1 a 9, cada número sendo utilizado exatamente uma vez. Em cada linha horizontal, pintamos de vermelho a casa com maior número e de verde a casa com menor número. Seja A o menor dos números das casas vermelhas e B o maior dos números das casas verdes. Portanto, veja bem, A vai ser o menor dentre os maiores em cada linha, né? Porque os números das casas vermelhas são os maiores em cada linha. Então ele é o menor dentre os maiores, vamos pensar assim. E B, o maior dos números das casas verdes. Portanto, ele é o maior dentre os menores, né? Cada linha, fica claro desse enunciado, tem que ter sempre, é claro, uma casa vermelha e uma casa verde. Sempre tem um menor e tem um maior. Bom, vamos ver qual é a pergunta, né? A pergunta é a seguinte. Aliás, são várias perguntas. Mostre, vamos fazer uma por uma maneira de preencher o tabuleiro de forma que A menos B seja igual a 4. Quer dizer, ele quer que o menor das casas do número na casa vermelha menos o maior da casa verde seja igual a 4. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, uma maneira de fazer isso é um pouco mais, digamos, intuitivo. Né? Eu vou desenhar um tabuleiro aqui. Nós temos que pensar, claro que um pouquinho. Eu acho que eu vou usar, talvez responder a questão B depois ao lado aqui, né? Então aqui vai ser a questão A. Vamos desenhar o tabuleiro, mais ou menos aqui. Aqui vai ser o item A. Então eu quero que, voltando aqui ao enunciado, né? Eu quero que A menos B seja 4. Quer dizer que o menor dos números das casas vermelhas menos o maior da casa verde seja igual a 4, né? Como é que a gente pode fazer isso, né? Uma possibilidade é você pensar o número das casas vermelhas, das casas vermelhas em cada linha como sendo talvez os maiores possíveis, que seriam 7, 8 e 9. Né? Nesse caso o A seria o 7, se for 7, 8 e 9, os maiores com as 3 casas vermelhas. E você pensar que as 3 casas verdes sejam 1, 2 e 3, nesse caso o maior das casas verdes seria o 3. De fato, então 7 menos 3 daria 4. Como é que eu faço isso então? Eu posso fazer da seguinte maneira, de uma maneira simples. Eu coloco 1, 2, 3, simplesmente o preenchimento das casas assim, ó, tá? Depois aqui eu vou botar, que eu teria 7, 8 e 9, né? E eu posso botar aqui, por exemplo, 4, 5, 6, né? Posso fazer 4, 5, 6. Repara que em cada linha, eu vou até marcar, já que nós temos uma canetinha aqui, cada linha, por exemplo, esse aqui é o verde, né? Nessa linha o menor é o verde, nessa linha o menor, esse é o 3. Já os vermelhos, na primeira linha o maior é o 7, né? Na segunda linha o maior é o 8, na terceira linha o maior é o 9. A cor não aparece muito bem aí na gravação, mas enfim. Daqui a gente tira, bom, qual é o menor dos números na casa vermelha? Seria esse aqui, aqui sairia o A. Qual é o maior dos números na casa verde? É esse aqui, seria o B. Então nós teremos que A menos B vai ser 7 menos 3, vai ser igual a 4. Tá? E que responde a pergunta, o item A da pergunta. Outra pergunta, mostre uma maneira de preencher o tabuleiro de forma que A menos B seja menos 3. Então nesse caso agora o que a gente quer? A gente quer que o menor número das casas vermelhas seja menor que o maior número das casas verdes. E a diferença vai dar menos 3. Quer dizer, a diferença entre os dois, ou na verdade entre o B e o A é 3. Né? A menos B dá menos 3. Então como é que a gente poderia fazer isso agora? Então agora eu tenho que fazer de uma maneira diferente. Eu tenho que pensar, né, em fazer na linha, veja bem que é sempre pela linha, fazer com que o menor dos números de casa vermelha fique bem pequeno. Então em vez de fazer uma coisa como eu fiz aqui, nós podemos pensar no seguinte, ó. Isso funciona razoavelmente bem. Fazer diminuir bastante os valores vermelhos, as casas vermelhas. Fazendo a seguinte coisa, ó, escrevendo 1, 2, 3. Então repare que aqui 3, né, já é um vermelho, tá? Depois fazer 4, 5. Poderia fazer 4, 5, 7. Podemos fazer 6, 8, 9. Tá? De maneira o quê? De maneira que eu tenho aqui, ó, o que é verde? Verde são esses aqui. São os menores em cada linha, né? O que é vermelho? Vermelho são esses aqui.
Repare que aqui eu não fiz 4, 5, 6, eu fiz 4, 5, 7 para o 6 aparecer aqui, e esse será o B. Esse é o B, porque é o maior das casas vermelhas. E esse aqui é o A, que é o menor das casas, desculpe, esse aqui é o maior das casas verdes, e esse é o A, que é o menor das casas vermelhas. Nesse caso, A menos B, o que vai ser? A menos B vai ser 3 menos 6, e isso dá menos 3. Tá? Então também responde a pergunta que foi feita. Agora tem uma terceira pergunta, o item C. É possível obter A igual a 4 e B igual a 3? Não se esqueça de justificar a sua resposta. Né? Será que é possível isso acontecer? Então nós temos que analisar de novo. Né? Vamos analisar, fazer, talvez não necessariamente uma figura, mas podemos ter a figura como um apoio. Né? A igual a 4. Vou fazer aqui um desenho de novo do tabuleiro. Ver se isso ajuda a gente. Se A é igual a 4, quer dizer, o menor da casa vermelha é 4, vou colocar aqui, digamos, nessa linha à direita, né? Significa que eu vou tentar, digamos, botar uma maneira de ordenar e botar os vermelhos aqui e os verdes aqui, por exemplo, né? Então esse aqui seria vermelho. E esse é o menor dos valores, é o A, né? O menor dos valores das casas vermelhas, pintadas de vermelho, tá? Isso significa que em cada linha, o que eu posso ter como acompanhante do 4 aqui em cada linha? Bom, eu só posso ter números menores que ele. Né? Então eu só posso ter, por exemplo, 1, 2 aqui, ou eu posso ter 1, 3, ou eu posso ter 2, 3. Isso aqui é para dizer nessa linha, né? Os números que estão nessa linha aqui, na primeira linha. Vamos colocar aqui, ó. Primeira linha, seriam as possibilidades. Tá? Mas veja bem que a gente pede para BC3, o A4 e o BC3. Tá? Então, o que acontece com o 3? Né? Se eu tiver 3 aqui nessa linha, né, como sendo o maior das casas verdes, né, então eu vou ter um problema, né, porque então o problema, né, é o seguinte aqui: se você tiver 3, algum desses pares aqui, né, o 3 não seria o menor número, seria o 1 ou o 2. Então o 3 não pode estar nessa linha, correto? Então a única possibilidade é que nós tenhamos 1 e 2 aqui. Ok, temos 1 e 2. Agora nós vamos pensar, bom, o 3 sendo casa verde, né? Vou colocar aqui, por exemplo, o 3 seria, digamos, o maior da casa verde. Mas se ele é o maior de todas as casas verdes, agora a gente não vai pensar em linha, né? Os outros dois números em casa verde, quais seriam as outras duas casas verdes possíveis? Se esse aqui é o maior de todas as casas verdes, teria que ser o 1 e o 2. Então eu teria que ter numa linha o 1 e na outra linha o 2, né? Para serem os dois casas verdes de cada linha. Mas o 1 e 2 já estão na mesma linha. Portanto, não é possível ter 1 e 2. Então quem é que só pode estar acompanhando, né? Quais seriam as casas verdes possíveis? Então as casas verdes, vou colocar assim, as casas verdes só poderiam ser o 1, o 3, né? Ou, né, nós podemos pensar também em 2, 3, tá? 2, 3, quer dizer, um ou outro, né? Mas o outro, a terceira casa verde teria que ser, vou colocar aqui, 4. E nesse caso 4 seria o B, seria o maior da casa verde, e não o 3. Portanto, não é possível fazer com que o A, o menor de todas as casas vermelhas seja o 4 e o maior das casas verdes seja 3. Não tem como resolver esse problema. Tá? Então é isso.